Beleza, vou começar. Bom dia, pessoal. Eu queria só que levantasse a mão de novo, porque eu não vi de onde eu estava, quem está iniciando nos hábitos. Beleza. Ô, Luiz, é sacanagem, né? Temos tempo que aprender, né? Mas eu vou falar aqui de... Não vou falar de IoT, não vou falar de microserviço, eu vou falar do mundo velho ainda, né? O pessoal brinca mundo novo, lá dentro do... Eu vou falar um pouquinho quem sou eu. Dentro do Audível a gente fala muito de mundo novo, IoT, Big Data, Machine Learning, mas o mundo velho está aí ainda. Tá? Eu sou Carlos Felício, eu sou gestor do time de arquitetura e implantação do Audível. Quem não conhece o Audível é uma das empresas do Grupo Folha, que cuida do site do UOL, que todo mundo conhece, e de alguns, mais ou menos 3 mil clientes, sendo que os 100 maiores são as 100 maiores empresas do Brasil. 95% do Black Friday roda dentro do Audível. Tá? Sou entusiasta open source, trabalho com open source desde 94, conheço o Tosati, conheço todo mundo aí do mundo Linux, e desenvolvi minha carreira técnica com Linux, com open source, depois acabei indo mais para o mundo enterprise. Tá? E vou falar aqui de enterprise. Ok? Colocar um número interessante. Existe 7,5 bilhões de pessoas no mundo. Eu não sabia esse número até fazer essa apresentação, tá? Então, se alguém perguntasse, eu não ia ter ideia. E dizem que até 2050 a gente vai ter 10 bilhões de pessoas no mundo. É até legal, tem um site, eu não sabia, existe um site que fica contando as pessoas no mundo. Você vê o número subindo e descendo, ou seja, é gente nascendo e morrendo. E aí, aqui, a gente linka com o nosso mundo. Temos os mundos novos de IoT, temos os mundos velhos e ainda não monitoramos adequadamente o nosso negócio. Quantas vezes vocês já não foram adquirir algum equipamento? Front-end todo mundo conhece, porque é Apache, Java, Tomcat, todo mundo conhece, todo mundo sabe monitorar isso. Quando a gente fala do nosso RP lá atrás, TOTUS, SAP, Data... a empresa do Sul, esqueci, DataSul, entre outras. A gente não monitora, né? A gente paga um Basis, eu não sei se vocês conhecem a palavra Basis, todo mundo conhece? Não, tranquilo? Basis é o analista de SAP, que cuida da sua infraestrutura de SAP. É como se fosse um analista de sistema operacional, mas ele é voltado aos SAPs. As empresas têm que pagar um Basis para ficar olhando real time no ambiente, monitorando, fazendo checklist. Sabe por quê? Porque os softwares de monitoração são muito caros. Se a gente pegar aqui, quais são os softwares de mercado? Né? A gente tem HP OpenView, não sei se todo mundo conhece. A gente tem o CA, que agora tem o Linksoft, que é um plugin do CA que monitora SAP. A gente tem o OpSense, que monitora SAP. O próprio Nagios, e aí aqui que é a pegadinha que eu vou contar para vocês com os hábitos. E o Tivoli. Essas são as 5 ferramentas hoje que monitoram o SAP. Tirando o Nagios, o resto é tudo caro. Uma implantação de Tivoli é para mais de R$1 milhão. Uma implantação de CA também. O Ninsoft para SAP custa mais de 2,5 milhões, dependendo do tamanho do seu landscape de SAP. Tá? Só para quem não sabe, landscape é o ambiente de SAP que a gente chama. Então é produção, desenvolvimento, o meu ECC, que é o meu RP principal, o meu BW, que é o meu Big Data. É caro. E eu sempre vim no mundo open source. Nunca admiti ter que pagar por software de monitoração. Trabalhei em empresas já como o Bradesco, trabalhei na Activity, cuidando de alguns clientes, ranquei monitoração paga para pôr Zabbix para monitorar SAP. Hoje no Audível todos os clientes são monitorados com Zabbix. O Zabbix monitora o SAP de todos os nossos clientes. Desses scripts que eu fiz, eu conheço mais ou menos 35 clientes implementados no Brasil. Mas como eu divulguei, eu já não sei mais quem usa. Né? Sei que também no próprio Audível teve evolução. Depois eu saí dessa área de ferramentas, tools, e eu sei que eles também já evoluíram os scripts. Mas a versão que eu vou disponibilizar para vocês foi a que eu fiz. Tá? Aqui eles desenvolveram, infelizmente, eu não tenho autorização das pessoas que desenvolveram para divulgar. Mas a minha versão já cobre bastante coisa. Já atende bastante. É? Já atende bastante. Bom,
E aí eu brinco que os Zabbix é o Lego do dia a dia. Aqui a imagem não tá legal, mas ela atrás tem um Lego aqui. Tá? Por que é o Lego do dia a dia? Eu comecei a usar Zabbix na versão 0.9, quando não tinha nem versão 1 ainda. Ajudei muito em codificação, se vocês procurarem meu nome, vocês vão achar. Ó. Usei muito Zabbix. Comecei a usar em 2005, mais ou menos, 2004. Tá? E eu sempre consegui fazer tudo nos Zabbix. O pessoal olha para os Zabbix e fala, pô, só tem aquelas... Você pega lá no site principal dos Zabbix, você vê lá as monitorações do que ele faz. Agente de Linux, agente de Windows, agente de AX, agente para banco de dados, aí tem o DB Hora. Não, gente, os Zabbix não é só isso. Tem mais gente que vai entrar, acho que no detalhe disso, né, André? Mas os Zabbix é um Lego. Se você tiver plugins, se você pegar, desenvolver a sua codificação, fizer o seu código, você consegue monitorar o seu negócio. E é isso que a gente vai ver aqui com o SAP. Né? E por que eu foquei no SAP? Eu tenho mais cases para trazer, até André, depois, em outras oportunidades. Não, com certeza. Mas eu foquei no SAP porque o Luiz um dia brincou, pô, posso divulgar seu conteúdo? Eu falei, cara, divulga lá. E aí quando teve o primeiro Zabbix aqui do interior, eu falei, cara, eu quero falar dessa monitoração. Foi um trabalho que eu fiz, que eu desenvolvi, e é algo que as empresas precisam. Né? Então não adianta nada eu ter lá meu front-end pronto e meu RP atrás está tal. Como que funciona essa monitoração, então? Eu utilizo um plugin do SAP CCMS do Nagios. Alguém já ouviu falar sobre isso? Ótimo, só dois. É um plugin antigo, tá? Que foi desenvolvido pela comunidade, é open source, só que ele só funcionava no Nagios. Problema, eu já tinha Zabbix no meu ambiente. E aí eu vou criar 10 monitorações, que hoje você vai no cliente, ele tem Zabbix, HP OpenView, CA, tem 50 softwares de monitoração. Qual painel ele olha? Ferrou, né? Já peguei vários clientes que se perde pela quantidade de painel, várias empresas, tá? Empresas que eu já falei aqui nomes, perdidas porque cada hora faz a monitoração em um software. Eu falei, não, eu vou colocar esse negócio para funcionar dentro dos Zabbix. A minha monitoração é Zabbix, eu vou colocar dentro dos Zabbix. E aí eu vou contar para vocês aqui como. Então, a arquitetura da solução... Ficou ruim, né? Mas beleza, eu vou explicando para vocês. Tem um pointer aqui. Bom, o front-end Zabbix, o que vocês já conhecem. Tá? Nós vamos ter um hands-on aqui, eu vou fazer um hands-on. Tá? Eu estou indo rápido realmente, para poder ter tempo de fazer o hands-on. Se vocês não entenderem alguma coisa que eu falar, levanta a mão que eu explico. A gente tem os Zabbix e a gente tem os scripts, que esses foram os que eu desenvolvi, que é para poder utilizar o plugin do Nagios para os Zabbix. Então eu desenvolvi esses scripts, nada demais, chama script básico, tá galera? Não tem ciência de foguete aqui não. Esses scripts consomem os programas do CCMS do Nagios, tá? Que consomem as bibliotecas RFC do SAP. Alguém sabe o que é a biblioteca RFC do SAP? Beleza? 2, 3, ótimo. O SAP, todo mundo sabe o que é o SAP, né? O SAP é um RP. Ele, para fazer integração com outros softwares, ele utiliza RFC. É como se fosse um web server, tá? Vamos colocar dessa forma, que as pessoas com outros softwares conseguem vir fazer uma requisição nessa RFC, que tá aqui, ó. Essa RFC integra com todo o landscape de SAP. Perfeito? Isso é desenvolvido pela própria SAP e disponibilizado. Eles disponibilizam, falam, ó, essas bibliotecas RFC SDK, a SAP disponibiliza e fala, se você quiser conversar com o meu software e pegar a informação dele, converse por aqui, essa é a porta de entrada. Aí os nossos amigos da comunidade desenvolveram isso aqui para o Nagios, que utiliza essas bibliotecas para ler tudo dentro do SAP. Aí vocês vão falar assim, pô, então quer dizer que a gente consegue ler qualquer informação? Qualquer informação. Eu consigo ler informação de negócio e criar um painel nos Zabbix de negócio para o meu cara da ponta? Consigo. Lógico que aí precisa mais desenvolvimento, né? Aí precisa envolver o desenvolvedor do SAP,
para poder disponibilizar essas informações. Só que o SAP já fornece o que chama de CCMS, que é o quê? É a monitoração que o próprio SAP faz do ambiente. Ele já monitora. Ele monitora CPU, memória, ele monitora os tempos de acesso a banco, ele monitora se foi feito o backup do banco de dados ou não, ele monitora algumas experiências de usuário, tempo que o cara está logando no SAP. Quando alguém loga no SAP, o SAP fica monitorando e gerando essas informações. E essas informações estão aonde? Dentro do SAP, no CCMS. E aí existe a biblioteca que consegue consultar o CCMS. E é aqui que a nossa monitoração consegue informações. Até aqui, ok? Dúvidas? Então, fazendo isso, você consegue todas as informações que você conseguiria com o Soulman. Por exemplo, Você arranca o Soulman e coloca esse cara no lugar. é que o Soulman tem mais features, né? Sim, sim. O Soulman você faz atualização. Tirando a parte de administração do serviço do Soulman... Você pode tirar o Soulman. Só que aí o Soulman não tem o que os APIs têm. Aí que entra a vantagem de você usar os APIs para monitorar. Tá? Galera, eu tô vendo o pessoal batendo foto. Não precisa bater foto, se quiser tudo bem, mas assim, se for foto da apresentação, eu vou disponibilizar depois para o André, para divulgar o link, eu vou disponibilizar todo o conteúdo. Tá? Então, fica à vontade, mas fica tranquilo. Fala, Luiz. Um comentário. A sua monitoração de SAP salvou muita gente na empresa que eu estava. Salvou. Salvou muita gente. Salvou. Evitou muita crise. Salvou. Salvou porque assim, Luiz, até você teve a oportunidade de trabalhar na Tillit e você pegou esses Eu peguei tudo e scripts. fiquei aprendendo tudo isso aí. Só para vocês terem ideia, em um dos clientes que eu acho que eu posso contar o case, não tem nenhum problema. Em um dos clientes que eu trabalhei, eu vou estourar um pouco o tempo, tá, André? Não, tranquilo. Tem problema? É que eu vou contar um case aqui, já que o Luiz perguntou. Não, tranquilo. Eu vou atrás do... uma extensão lá. Um dos cases que eu implementei foi para a Bung. Todo mundo conhece a Bung Alimentos. Perfeito? Quem não conhece, depois dá uma pesquisada. O ambiente deles funciona 100% em cima do SAP. Tá? Desde a compra até a emissão da nota fiscal para o caminhão sair com a mercadoria. Perfeito? O ambiente vivia em crise. Vivia indisponível, vivia com um problema. A gente implementou essa monitoração, porque eu já tinha implementado em outro cliente. E aí eu criei alguns scripts, que é a história dos APIs, é o nosso Lego do dia a dia. Os APIs estavam monitorando e gerando alerta. Só que lembra o Basis que eu falei para vocês? Que precisava ficar entrando nas telas e logando para ver a informação? Eu vou mostrar para vocês como é um saco mexer no SAP. Eu vou fazer o hands-on aqui. Eu não lembro agora todos os componentes. Luiz, se você lembrar, você me ajuda, tá? Mas eu peguei alguns componentes open source que eu fazia get na API dos APIs, gerava gráficos dos componentes do SAP e mandava via e-mail PDF para todo mundo que precisava ter informação da saúde do SAP. Aí o cara pelo celular conseguia ver, puta, isso aqui fudeu, e ele já abriu o relatório com todas as informações que antes ele tinha que abrir 5, 6 telas do SAP. Eu não sei se você chegou a ver isso, Luiz. Eu tive que cuidar dele, né? Eu virei o pai da criança. Então, assim, eu gerava esse PDF com as informações que eu pegava aqui. Esse get de RFC, por todo esse caminho, gerava informação nos APIs que eu conseguia enviar. O cliente recebia um HTML, eu fiz uns shells scripts que também eu integrava com a API dos APIs, e eu mandava por e-mail para o cliente um painelzinho verde e vermelho, a saúde dos itens do SAP. Cara, a gente reduziu em um mês com esse tipo de monitoração de 30 crises no mês, com disponibilidade para 1, 2, até a hora que a gente conseguiu sanar. Porque a gente pegava realmente qual era o problema, o que estava gerando o problema. Então sim, Luiz, já ajudou muita gente. Quando eu cheguei lá, eles não queriam mais ver e-mail. Aí eu coloquei para fazer o WhatsApp. Então o cara estava almoçando, eu via lá, o SC caiu. Aí eu saía correndo, corria, ele entrava na call, na crise, já ajudava, depois dava o cliente. Não sei o que Então, muito mais rápido. Então assim, Também não e lembro. lógico, aí hoje você tem integração com o WhatsApp, Acho que é aqui. qual é o nome do outro aqui? Vai ficar Telegram, esticado. e por aí vai. Né? Mas quando você está com a informação nos APIs, isso aí é o Lego do dia a dia. Eu sempre brinquei dessa forma. Então, nesse caso,
fizeram que os plugins deixam além do funcionamento de estrutura, uma parte de APM. Tá. Esses scripts que eu fiz, eles entram um pouquinho em APM. É que para ser APM, aí essa é a minha visão de APM, tá? A gente precisaria conseguir medir algumas informações de experiência do usuário que pela CCMS não dá para medir. Aí eu teria que ter plugin, por exemplo, na rede, pegando informação, mas eu diria que dá para cobrir uma boa parte. Então, por exemplo, dá para pegar o que a gente chama de client do SAP faz. Ele conecta no servidor em um dialog. Dá pra você voltar 3 falas? Eu vou vir, né? Pode ir? Pode ir. Então, o Dialog Response Time, ele é responsável pelo tempo de resposta do SAP da transação que o usuário está fazendo. Perfeito? Então, imagine o seguinte. O usuário fez login no SAP e pesquisou lá. Eu quero saber a nota fiscal número X. Quando ele faz isso, o cliente do SAP se conecta no Dialog. O Dialog, ele é limitado. Porque dialog, cada processo de dialog é só logo um usuário. Mas aqui dá Né? 2 horas. Aí eu tenho que ter CPU e memória para poder ter bastante, ou vários application services para ter isso distribuído. Só que quando ele faz, ele vai e volta, ele não prende o dialog. Isso é o tempo de resposta que demorou para responder a informação para o usuário. Né? Então, a partir do momento que ele pesquisou nota X, foi e voltou a informação, de certa forma é uma experiência de usuário. E dá para medir isso. Eu vou mostrar aqui para vocês. E aí você começa a identificar, pô, tá com mais de 3.000 milissegundos, a métrica do SAP é 3.000 milissegundos, como best practice. Então, 3.000 milissegundos, pô, é um problema, alarma aí que tem algum problema que você precisa identificar. Entendeu? Então, sim, respondendo a sua pergunta. Perguntas? Posso passar? Agora nós vamos para o hands-on. Todo mundo conseguiu entender até aqui como funciona o sistema de monitoração? Dúvidas? Tranquilo. Então, beleza. É muito simples, gente. Todo mundo fala que é meio bicho de 7 cabeças. Não é, de novo, não é ciência de foguete, tá? Você precisa fazer download de 2 pacotes. Esse sapcar.exe é um tar que a SAP inventou, tá? Todo mundo conhece o que é um tar? Tranquilo? Então esse aqui é um tar. Ah, eu posso usar o tar? Não, tem que usar essa droga aqui. Não tem o que fazer. Os alemães criaram esse negócio, tem que usar isso. E esse pacotinho, que é o pacotinho da RFC, lembra lá no slide anterior? Que eu falei do pacotinho da RFC? É esse pacotinho que você vai ter que baixar do site da SAP. Eu vou disponibilizar 3 arquivos. Perfeito? Esse último é o do SAP Plugin da própria Nagios. Você consegue ir lá no site do Nagios e fazer esse download. Esses outros 2, aí é onde está o Mandrake. Aí esses, eu não sei se o Luiz disponibilizou na comunidade, mas hoje não está público, infelizmente, não coloquei. Mas vamos colocar agora. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos para o hands-on. Vocês querem que eu faça a instalação no passo a passo para vocês verem bonitinho, ou eu posso fazer com os scripts para ser mais rápido? Os scripts. Pode ser nos scripts? Conectando aqui, pessoal.
Lembrando que eu vou disponibilizar, tá, galera? Então não precisa se preocupar em anotar isso aqui não. Mas esse passo a passo é importante. Algum passo errado aqui não funciona. E é onde começam os problemas. Aí a pessoa começa a me perguntar, pô, Feliz, como é que faz? É seguir o passo a passo, não tem segredo. Tá? Eu já estou com uma instalação de um CentOS 7 baseline pronto, com softwares de desenvolvimento, com as bibliotecas de desenvolvimento instaladas. Só isso. E aí os meus scripts vão fazer, enquanto conecta aqui, exatamente isso que vocês estão vendo aqui. Tá? Acho que eu não preciso explicar, né? Instalo pacotes aqui de bibliotecas, instalação desse negócio, porque senão não funciona. Tem que ser esta versão. Isso é um problema, porque eu não sei até quando que ainda vai ter essa versão disponível. E aí a script cópia de biblioteca para /lib, nada demais. O que a gente está usando realmente ainda lá no OS, e o que os conhecidos que eu tenho, que eu divulguei o conteúdo, é o que eu falei, eles melhoraram os scripts, evolução contínua, mas ainda utilizam o SAP CCMS do Nagios. Então o meu script install SH aqui faz exatamente o que está aqui na tela, tá? Ele já fez a primeira parte. A segunda parte da minha instalação, também compilando biblioteca, tá? Nada demais, de novo, não tem nenhuma ciência da NASA aqui. Aí é o meu script 2 aqui. Fez, compilou, disponibilizou. Tá um pouco claro, né? Fez, compilou e disponibilizou. Tá? E agora nós vamos para poder ver como que esse negócio funciona. Então o que nós vamos fazer? Eu tenho um ambiente que está no ar no SAP, eu subi. Diferente do Luiz, eu consigo as mídias do SAP. Eu subi um ambiente aqui que eu vou conectar para vocês e nós vamos testar essa consulta, tá? Então eu acabei de fazer a instalação dos pacotes daquela primeira parte. Então se eu voltar aqui rapidinho, o que eu fiz até agora? Eu instalei isso e instalei isso. Eu vou testar aqui cada componente separado só para vocês verem. E depois eu vou para um outro servidor que eu já tenho os ABICs com tudo funcionando para vocês verem funcionando. Tá? Eu vou melhorar aqui um pouco a claridade para vocês conseguirem enxergar. Conseguiram enxergar aí? Botar a mão. Não dá pra inverter o fundo? Como é que tá? Pegar o print mesmo. Mas Tá melhor? não, Tá. Vai pra lá. Vai. Então, 16. Melhorou? Beleza. Então, deixa eu só copiar a linha porque eu não lembro de cabeça. Então aqui nós vamos fazer um get. Fizemos o get aqui. Ele já está comunicando com o SAP, tá? Então aqui ele está dizendo para mim qual o nome do ambiente, que eu dei o nome de ECC, o SID do SAP, que é como se fosse o SID do banco de dados. Tá? O nome do meu servidor, SAP 001 lá, lembra disso, né? O que está rodando lá é um Oracle 12c. A release que está rodando é a última, a 7.5 do SAP. O kernel que está rodando do SAP é o 7.4.5. Está aqui, está comunicando. Esse é o primeiro teste. Esse SAP Info é o que vem dentro do pacotinho da RFC. Perfeito? Agora a gente vai testar com o CheckSAP, que é o CCMS já. Qual é o SAP aí? É o NetWeaver? Hã? É o NetWeaver? É. Porque o One não funciona, né? Tem o SAP One?
Funciona assim. Então, também. Ele tem RFC também. Então, ok. Aqui é o script. O que ele está fazendo? Por que ele trouxe 0? Porque os ABACs tem que entender 0, 1, 2, 3, 4, para fazer o mapa de se está disponível, se está fora. Então, o que esse script faz? Esse check SAP underline S. Ele faz as consultas, eu vou mostrar aqui para vocês. Ele faz as consultas nos arquivos de configuração, perfeito? E ele me dá o resultado. Então, quer dizer 0 que meu ambiente está no ar, ok? Como que eu tenho que configurar? Existe um diretório que é o etc sapmon, e esse é o segredo. Para facilitar a vida de todo mundo, eu criei o que a gente chama de cadastro.a. O que é esse cadastro.a? É para poder ficar fácil o entendimento. Você vai cadastrar todos os seus ambientes de SAP dentro desse arquivo. Você vai colocar o nome do servidor, o IP do servidor, o nome do CID dele, e aí quem tem que te fornecer isso é quem cuida do SAP, o usuário que você criou para monitoração. Eu estou usando o SAP asterisco, que é o tipo root do SAP, porque eu não quis perder tempo no ambiente de teste. Tá? O número do client. Puta, o que é isso, Felício? Não, pergunta para o cara de Basis. Ele vai te falar o número do client para aquele ambiente. Fica tranquilo, não precisa se preocupar em entender isso. O número do System ID, também pergunte para o cara de SAP. Ele vai te informar. E o nome do Logon Balance. Putz, complicado, não. Pergunte. Se você chegar para o Basis e falar qual é o client, qual o System ID, qual o Logon Group, ele vai te dar as 3 informações em 1 minuto. Tá? Se você for tentar descobrir, vocês vão gastar tempo, que foi o que aconteceu comigo. Tá? Então você vai gerar esse arquivo com essas informações. E aí eu forneço um scriptzinho que já faz tudo para vocês, que é esse gera.login. O que ele faz? Dentro desse login.cfg é a forma como tem que estar configurado. É desta forma aqui. Isso para funcionar o Nagios com CCMS. Como é meio chatinho e complexo, eu criei esse gera para facilitar a vida de todo mundo. Tem que não ter trabalho, mas ainda uso da permissão também. Do quê? Esse gera tem o login, né? Que vai conectar na base do SAP. Sim. Tem que estar com o SAP New e SAP On data, senão... Tem umas permissões do usuário, na documentação que eu vou disponibilizar para vocês, tem o como tem que ser criado o usuário lá dentro do SAP. Tá? Eu não comentei aqui porque tem na documentação e é meio irrelevante a informação. Só precisa tomar cuidado, senão não funciona. Então, esse é um cara. E o outro cara é esse. E é aqui que está o segredo, galera. Se a gente olhar, por exemplo, esse cara aqui, vocês estão conseguindo enxergar? O SAP 91. O que é esse SAP 91? O que é isso? Esse aqui é o padrão como você tem que fazer a consulta para a monitoração lá nos APIs. Tá? Então você vai criar o template que vai ter uma descrição, aí é um find on name, só para você conseguir traduzir o que é aquela monitoração. Moniset, essa informação você tem que pegar lá do CCMS, que é essa informação aqui, ó. Esse aqui é um SAP no ar, vocês estão vendo aí, né? É um SAP. O nome da transação dentro do SAP é RZ20, que tem a CCMS, e está aqui. SAP Monitor Template, tá vendo? Se a gente voltar aqui, ó. SAP CCMS Monitor Template. Tá vendo que é o nome igualzinho que está lá na outra tela? Tá vendo? Perfeito. Então esse é o monitor set que a gente chama dentro da configuração. Monitor name é quem você quer na raiz de baixo.
Não tem segredo, tá? Então, monitor name. Tá, vim com a cara, vou enxergando. Por exemplo, aqui está escrito database, tá? Onde está o ponteiro. Então, se eu colocasse database ali, é a mesma coisa que o Zabbix iria fazer isso, ó. Dar um double clique aqui. Aí eu abro, tem mais informações, certo? Tá vendo que tem mais informações aqui? Se a gente volta lá, aí eu faço o filtro. Tá vendo esse pattern e underline 0? Aqui eu faço o filtro para conseguir pegar a informação que eu quero. Puta, é meio chato. Para desenvolver esses scripts para monitorar o que eu já tenho pronto aqui, eu demorei fácil uns 40, 50 dias para fazer todos os filtros. Porque aí você tem que ir filtrando, e esse filtro não é muito friendly, ele não é muito amigo, né? Então, se vocês olharem nos arquivos que eu vou disponibilizar, vocês vão ver, por exemplo, que eu faço, ó, por exemplo aqui, tá vendo? Eu tenho que pôr asterisco, barra, asterisco, barra. Porque se você colocar o nome exatamente do jeito que está, ele não funciona muito bem. Então eu tive que ir adequando esses filtros para funcionar aquilo que eu queria. Tá? Mas esse arquivo é o grande segredo, que é o agent.cfg, que é onde você cria suas monitorações. Perfeito? Isso daí vai virar um item nos Zabbix depois? Isso, eu vou chegar lá, vou mostrar aqui. Como está meu tempo, André? Bora lá. A gente só tem horário para começar. Não, beleza. Bom, deixa eu voltar aqui. Então, a gente fez esses checks aqui e validou que o banco que está comunicando que eu tive um 0. Tive um 0 quer dizer que ele comunicou e está ok. Agora a gente vai testar nos Zabbix. Perfeito? Deixa eu abrir já. O SR local é os SR local. Eu não lembro mais tudo de cabeça. Tá, CMS, Zabbix. então vamos lá. Nós vamos fazer uma consulta aqui na unha, que é o que o Zabbix vai fazer exatamente isso, tá? Ele vai executar esse script. E ele vai trazer a minha informação. O Zabbix lá, eu vou criar um item, vou colocar como external scripts. Tudo bem aqui? Todo mundo está entendendo? Mesmo quem está iniciando no Zabbix. Então, crio um item external scripts, aí eu vou colocar checksap.sh 1000, e aí eu vou colocar a variável no meu hostname para poder ser o host. Acho que connect, não lembro de cabeça, a gente olha aqui. Para poder passar o nome do meu servidor. Lembrando que tem que ter um link. O nome do servidor do Zabbix tem que ser igual ao nome que eu fiz aqui no cadastra.a, que tem que ser igual ao hostname real do servidor. Se não for, não vai funcionar. Esse é um ponto de atenção. O nome do host no Zabbix tem que ser igual ao nome do host que eu fiz aqui no cadastra.a, que tem que ser o hostname real do servidor. Perfeito? E aqui eu trouxe aqui, response time. Lembra que eu falei que o dialog response time é o tempo de execução da atividade? Está aqui, 34. Pô, esse ambiente está voando, não tem ninguém, né? Perfeito? Então está funcionando. Ok? Agora, aqui é o cadastro do host, o cadastro do item. Está dando para enxergar, galera? Então, por exemplo, usuários conectados no SAP. Eu coloco lá, check_sap.sh 107. Puta, e esses números? Esses números foram os números que eu criei no Mandrake, tá? Aí na documentação que eu vou disponibilizar para vocês, eu explico o que é cada um do que eu já criei. Eu posso criar mais? Claro. Se você quiser monitorar mais coisa que está na CMS, é só você entender a lógica do script como eu fiz. Se não entender, me pergunta que eu explico e vai embora. O Luiz pegou e fez, certo, Luiz? Então, é bem tranquilo, né? Hã? Aprendi SAP, aprendi a ligar isso aí. Se o Luiz conseguiu, cara. Tá? E aí, assim,
tem que lembrar que tem itens que eles vão ser show value as is, ou seja, da forma como tem que ser. Por exemplo, connect user, response time, tem que ser show is nos ABICs, que a informação é aquela ali. E tem outros que tem que ser com mapping. Tá? E eu conto na minha documentação lá também como que é o mapping. 0 é disponível, 1 é com erro, 2 é com falha, 3 é não encontrado. E aí você tem que criar um mapping lá dentro dos ABICs. Todo mundo sabe fazer isso? Tranquilo? Eu só queria falar para os iniciantes, não se assustem. Criar esses maps é muito simples. É um cadastrinho lá mesmo. 0 você mostra essa mensagem, 1 você mostra... É bem simples, bem não se assustem. Mas, O assim, pior ele já fez. O que eu tenho? O que eu vou disponibilizar para vocês? Todos os scripts, todo o manual de como instalar e todos os templates daquilo que eu já monitorei na minha vida. Então é só importar tudo isso, você já está monitorando o seu SAP. Se você quiser evoluir, aí infelizmente você vai ter que estudar um pouquinho isso aqui. Tá? Porque é simples porque eu já quebrei a cabeça, mas tem bastante coisa aí para... No background. No background. Tá? Bom, o cadastro do item, a consulta da RZ20, eu coloquei aqui, né, por exemplo, um exemplo, e eu consigo mostrar para vocês aqui a quente, o ambiente aqui no ar. Então aqui, ó, database, vou voltar para pegar o dialog. Dialog overview, tá vendo? Esse é o tempo de resposta do meu ambiente. Lembra que eu consultei e deu 34? Tá dando 30 agora. Ele fica oscilando, tá? Então tá aqui. Esse aqui é que tá ruim pra caramba essa imagem. Essa aqui é a consulta da CCMS. Você tá falando, a gente acredita. Vocês não estão conseguindo ver, né? Não, não desculpa não. Dá pra ter uma ideia. Mas tá tudo verdinho, tá vendo? Lembra que eu falei que a SAP já diz o que é o Best Practices? Eu vou pegar um vermelhinho para vocês verem. Aqui não tem ninguém usando o ambiente, né? Então ele não ajuda. Tá tudo verdinho. Bom, e nos ABICs, como que ele aparece? Tá aqui os ABICs, tá vendo? Versão 3.4. O legal é que eu reconstruí o ambiente, Luiz, com as versões tudo nova. Então, CentOS 7, SAP 7.5, que é a última release lançada há 3 meses. Zabbix 3.4, que funcionou, cara. Então, podem usar. Tá homologado já. Já homologuei. Então, tá aqui, tá vendo? Ó, meus itens criados e ele já fazendo os gets. Alguns com OK, que é esse mapa que eu falei para vocês, e outros com informação. Se a gente clicar aqui no gráfico, isso aqui está monitorando desde ontem. Tá aí, ó, nosso gráfico de Dialog Response Time. Aí se eu configuro uma trigger para alarmar com 3.000 e mandar o WhatsApp para toda a diretoria, gerência, principalmente para os bases, a gente está tranquilo, a gente fez nossa parte na monitoração. Tá? Então está aqui um caso real. Mostrar só para vocês os itens aqui rapidinho. Mas acho que isso aqui para vocês é mamão com açúcar já. Mas para vocês verem que é verdade. Então tá aí, ó. Tá dando para ler não, né? Porra nenhuma. Dá pra ver sim. Então tá aqui, Check Application SAP, Application Server. Esse aqui é o Application Server. Para monitorar a porta, aqui eu estou monitorando a porta de serviço só, nesse caso. Tá? Se eu voltar, Connect User. Aí esse eu estou monitorando via RFC. Então tá aqui, External Scripts, Check SAP. Por que external scripts? Não entendi. Por que external scripts? Porque é um script Porque externo. ele fez um script. Isso eu sei. Então, dando sender, como user parâmetro, eu vou escalar o ambiente para 5.000 hosts e meu load da máquina vai lá em cima. Isso daí é assunto da minha palestra. Gordo É. só enche o saco. Deixa que ele responde pra você. Vai por mim, gente. Gordo. Mas assim, sim, eu já tive casos desse. É só fazer Tani, eu tive que criar um Zabbix Proxy. Coloquei ele, dediquei ele só pra fazer... Mas você dar o sender aí, não? Pode ser, cara. Aí fica a gosto do freguês. Eu O script vou está lá. falar disso. Como você vai usar ele, pode usar o sender se quiser. Não tem problema. Eu usei como externo scripts, mas assim, landscape de SAP normalmente ele não é grande, tá? Você não tem 5.000 hosts.
Primeiro porque é caro ter 5 mil hosts com landscape de SAP não faz sentido. Esse ambiente que foi criado era do cliente. Então vai pedir para instalar no AX 5.3, uma ferramenta nova que não foi jogada por ninguém, pela IBM. Isso é uma... Aí o cara não vai deixar, né? Então assim, ó, o ambiente maior de SAP que eu peguei tinha 60 hosts. Maior, Um cliente. um cliente. Eu tenho 12 também. 12, 14. Lá no Audivel eu tenho 35 Aí se clientes. você faz vezes, 12 vezes, entendeu? Mas aí assim, o que a gente fez, por exemplo, no Audivel? A gente criou um proxy para cada cliente, já porque o cliente já tem muito host. Então a gente tem proxies e tem cliente que tem mais de um proxies, que é para poder aguentar a carga. E nem pelos scripts do SAP, pela carga já de outras coisas. Entendeu? Mas cara, não tem nenhuma restrição se você usar o Sender, pode usar o Sender. Escalar isso daí... Deixa o Del falar sobre isso. Mas dá para escalar, tem. Mas eu vou deixar. Se você vai falar disso, eu não preciso nem gastar tempo aqui. Mas o que a gente está falando aqui, pessoal, para os mais novos aí, é que os ABICs têm seus limites de fila, de processamento, todo mundo tem limite, né? E sim, enfrentei problemas já com isso, bom ponto você ter colocado. Tive que colocar vários servidores de Zabbix como proxy, então eu tinha o meu server e vários proxies para monitorar o ambiente, porque external script consome mais CPU do que consulta normal dos Zabbix ou via Sender, consome muito mais recursos. Só para o pessoal iniciante não ficar boiando, assim, a discussão é, external script, os Zabbix vai lá e pede o dado. Quando eu tenho um sender, eu tenho um script que roda na máquina e ele manda o dado para os Zabbix. Então, a pergunta do Pretel foi essa, por que você está pedindo o dado? Por que você não faz a máquina te mandar o dado? Mas aí eu vou mostrar isso com detalhes, é uma palestra para os iniciantes mais lá para frente. E um ponto importante, para poder fazer os Zabbix mandar este dado, teria que mudar um pouco a lógica da forma como eu fiz. Dá para fazer, mas tem que mudar a lógica. Mas, de novo, não é nenhum grande problema. Dá para completar. Não, você inverteu o tipo de item. Sim. Mas tem que fazer um ajustezinho no Tem que script fazer também. ajuste nos scripts. Nos que eu scripts, fiz. Os meus scripts estão prontos para check externo. Ele recebe a solicitação e responde. Você tem que inverter a Tem lógica. que inverter a lógica do script, mas de novo. Não é nenhuma... Teoricamente já fez. Teoricamente não, porque se você chama o external script já ponto host, tem todo esse elemento, na hora que você for usar o sender... Mas a gente precisa do agente lá. Oi? A gente precisa do sender na máquina. Beleza, precisa do sender. E em vez de dar um eco, ele tem que mandar o sim. Enfim, galera. Mas assim, mas dá pra fazer, tá? De novo, lembra a história que eu comecei que os Zabbix é o Lego do dia a dia? Isso aí. Tem vários sabores, pode ser ao contrário também, tá? Então aqui está a minha monitoração, a consulta da CCMS que eu coloquei, tá vendo o vermelhinho aqui, ó? Tinha um vermelhinho lá. Se tiver algum item que não está dentro das métricas do SAP, ele mostra até vermelho aqui. Na versão 2 do script que eu estava desenvolvendo e eu não evoluí, em vez de eu colocar as métricas no SAP, nos Zabbix, fazer a trigger pelos Zabbix, eu estava fazendo uma inteligência para poder pegar e ver se era vermelho ou verde no SAP e eu alarmar conforme o SAP alarma. Mas essa versão aí, agora que eu estou com o ambiente de teste aqui, eu vou evoluir para vocês, tá? Prometo que eu disponibilizo. Aqui é mais consulta, só para vocês verem, da RFC. Tá? Dúvidas? Ainda bem que eu já estava com a mão levantada. Eu sou o primeiro. Só uma dúvida que você falou das métricas, né, que o SAP identifica. Você consegue alterar no SAP? Eu consigo ir lá e falar para ele, cara, não é 3 mil, é 5 mil. Consigo. O SAP ele já vem com as métricas padrões dele de fábrica. Você consegue ir lá e falar, não quero 3 mil. Isso influencia depois na administração do cara ou não? Não. É diferente? Não, porque eu não tenho nenhuma inteligência nisso. Eu só faço o get da informação, nessa versão aqui, eu só faço o get da informação. Não, eu digo no fato de você querer usar a métrica do cara então, lá, na versão 2, sim. Se isso não vai influenciar no trabalho dele. Porque você fazendo desse jeito, você passa o ônus de administrar um threshold, vamos dizer assim, pro cara de base. Isso, exatamente. É gosto. É que assim, eu não interajo muito com os caras de base, porque os caras são os galácticos. Né? É meio difícil, esses caras são complicados. Mas assim, mesmo na versão 2 que eu comecei a mexer, eu vou deixar as duas opções. Você pode fazer a sua trigger ou pegar lá. Entendi. E
Alguém tem mais pergunta aí? Depois eu pergunto. Eu sou assim, leigo, eu vou fazer uma pergunta boa, mas, por exemplo, o método que você criou, ele consegue monitorar o SAP tradicional de SAP HANA ou muda alguma coisa? O SAP HANA ele também tem RFC. Todos os SAPs têm RFC. Tá? Todos os SAPs têm aquele componente FRC SDK. Todos. O que acontece é que no SAP HANA, os componentes, lembra aquele agente.cfg que eu abri aqui? É diferente. Aí eu não tenho nada pronto para o SAP HANA. Mas eu faço uma promessa para a comunidade aqui. Eu desenvolvo esse negócio. Peraí que eu vou gravar. Peraí. Vamos gravar. Eu faço e disponibilizo. Eu prometo que eu Tá gravando. Prometeu agora, já era. Não, só complementando. O SAP HANA ele tem uma base, HBS. Você pode dar um select na base para pegar os dados. A gente monitora isso, o Robert vai mostrar. Não. É assim, ó, o próprio SAP convencional, NetWeaver, ou BW, qualquer outro SAP que você... Ele também é banco de dados. Tem um banco de dados atrás e todas essas informações estão no banco de dados. O problema é conseguir chegar na informação. Quanto tempo você coleta esses itens de produção? Cara, aí assim... Depende, né? Tem algum problema que você teve muito... Sim. Por Moderar quê? algum ambiente para chegou? Sim. Boa pergunta. Excelente pergunta. Lembra que eu expliquei para vocês que toda requisição no SAP usa um dialog do SAP? Que é como se fosse um slot? Isso aqui, a RFC também usa um dialog do SAP. Perfeito? Então, se eu ficar fazendo muita consulta em pouco tempo, eu vou usar mais dialog do que a empresa inteira. E aí eu vou gerar um problema. Então, sim, precisa tomar cuidado. Por exemplo, tem informações que você só precisa coletar uma vez por dia. Porque são informações que você não vai, às vezes, nem gerar alerta. Informações só para o base, preguiçoso, poder olhar e fazer uma análise de performance do ambiente. Coleta uma vez por dia. Agora, o response time, por exemplo, cara, tem que coletar pelo menos de 2 em 2 minutos, 3 em 3 minutos, porque esse é o tempo de resposta do seu ambiente. Então, assim, se você tiver problema, se você esperar muito para fazer esse pooling, o seu usuário vai ter problema e você não vai saber. Né? Ele vai acabar Então, mas aí, assim, ó, antes. no template que eu vou disponibilizar, já tem o que eu já fiz, eu já apanhei, já sofri, já arrumei, já apanhei, já sofri, já arrumei, já apanhei. Então, assim, tem bastante informação no template. O que eu fiz lá para mitigar algumas coisas do script, tipo, quando de ver o wait time ficar muito alto, ele faz a coleta de 5 itens, que não é para coletar normalmente, vai, trata e manda via sender. Entendeu? Então, não fica perto desse cara. Se tiver problema, eu vou lá, coleto o dado, gero o relatório e mando para o Basis, um log, com trace, ele já olha ali, não precisa ficar entrando na máquina. Perfeito. Perguntas? Você falou que você tinha mais. Não, tá bom, senão eu vou te dar volta. Só uma rapidinho. Qual que foi a versão do SAP mais velha que você já usou? Versão 6. 6. Tá bom. Então, assim, Isso é de quantos anos? Quem não é do cara, mundo o sabe. 6 é de Cara, 2004. o 6 é velho pra burro. 2003. Se funciona no 6, funciona em qualquer um, cara. Você sabe me dizer se o seu mail usa a mesma RFC que você usa, que a gente usa para coletar? O Solman, ele faz exatamente... Toda integração do SAP é via RFC. Pô, até entre eles, sim. Então, por exemplo, eu tenho um ambiente de BW. BW, todo mundo sabe o que é? Não. Seria para tomada de decisões, data warehouse. Ou seja, são informações que o ambiente de negócios, o ECC tem a nota fiscal, a minha venda, todas as informações da minha empresa, perfeito? O BW pega essas informações e faz como se fosse um Big Data, tá? Não exatamente como um Big Data, para você começar a montar cubos, cubo todo mundo entende? Para começar a montar cubos para tomada de decisão. Pô, vou vender esse produto mais barato, vou aumentar 1 centavo vou atacar essa região que não está comprando esse produto. O BW é para isso. O BW para comunicar com o ECC é via RFC, para pegar essas informações. Tudo no SAP é via RFC. E aí o Solman também utiliza isso. Ele utiliza o CCMS. Tá? O RFC é a API. É a API do SAP. É o jeito certo de conectar. Eu consigo criar monitoração para jobs também? Sim. Nos meus scripts já tem preparação para jobs. Aí o que você tem que fazer só é para conversar com o seu basis, para habilitar para aquele job estar na CCMS.
nem todo job nativamente ele reporta a informação para a CCMS. Tá? Então é só você falar, ô Basis, eu quero que esse job de negócio XPTO seja habilitado na CCMS. Se ele habilitou, você consegue pegar aqui na monitoração. Isso jogo escalonado na SM37. Isso, é SM37. Isso mesmo. Todo mundo manja Tem um Basis aqui. É, então. Cara, Só tem nível de SAP aqui. acho que só eu que trampo com infra. Todo mundo aqui, Eu também. Perguntas? Fechou? Bom, pessoal, eu não conhecia, né, o Felício, foi o Luiz que indicou ele. Se eu soubesse, eu tinha deixado para o final, né? Porque agora ele subiu as palestras num nível que ficou complicado pra gente agora, né? Quero ver o que você vai fazer agora. Agora tá lascado, né? Tem que fazer um malabares aqui. Mas assim, pessoal, assim, eu vou disponibilizar todo o conteúdo, como eu prometi. Eu vou mandar pro Luiz, ver se a gente bota no Git. Você tem o Git da comunidade? Da comunidade não, mas a gente abre se for o caso. Aí eu disponibilizo tudo lá para vocês, com todos esses manuais. E de novo, vou divulgar meu e-mail. Não, show de Cara, bola, pergunta, não tem problema nenhum, como eu prometi, tá gravando, então eu tenho que cumprir. Eu vou evoluir essa versão para uma versão 2. Vou fazer as monitorações de SAP HANA e disponibilizar para a comunidade, porque afinal de contas, uma implementação dessa economiza 2 milhões. Tá? Fechou? Obrigado, galera.